Eu me chamo Alice. Eu me lembro do som do silêncio. Não aquele silêncio acolhedor que embala o descanso, mas o tipo que pesa. Um silêncio que sufoca, como se o ar estivesse sempre carregado de algo que não se diz. Cresci nessa casa, com paredes impecáveis, sofás plastificados e jantares em que cada garfada vinha acompanhada de um julgamento silencioso. Era tudo limpo, organizado e profundamente vazio. Meus pais sempre foram um retrato da disciplina e do sucesso. Meu pai, gerente de banco, andava com a coluna ereta como se carregasse o mundo nas costas, e talvez carregasse mesmo o dele. Já minha mãe era diretora temida de uma escola particular, conhecida por impor regras com a mesma frieza com que servia o jantar, sem gosto, sem afeto, sem tempo para dúvidas. Foi nesse ambiente que meu irmão Rafael nasceu. Um bebê calado, de olhos doces e movimentos suaves. Aos poucos, percebemos que ele era diferente. Ele não gostava de barulho, se assustava com luzes fortes, tinha crises quando a rotina era quebrada. Enquanto outros chamavam isso de frescura, eu chamava de Rafael. Era assim que ele era, e eu o amava por isso. Mas amor não era algo que se cultivava naquela casa. Meus pais nunca aceitaram que Rafael não seguisse o script. Ele não respondia como esperavam, não se comportava como exigiam, não dava orgulho social, e isso os incomodava profundamente. Enquanto crescia, fui percebendo que a vergonha que sentiam do próprio filho era camuflada sob desculpas pedagógicas. Ele precisa de limites. Ele é um desafio. Ele está atrasando a vida de todo mundo. Só que eu via outra coisa. Eu via o menino que apertava forte minha mão quando estava com medo. Que ria baixinho quando eu imitava bichos com vozes engraçadas. Que aprendeu a contar com os meus dedos, e não com os livros da escola. Eu fui a primeira palavra dele. E, por muito tempo, fui também a única voz que ele ouvia com conforto. Quando completei 18 anos, saí de casa. Eu precisava respirar, viver, ser alguém além do papel de filha perfeita. Mas o que ninguém sabia, talvez nem mesmo Rafael, é que cada passo para longe dele era uma dor que eu disfarçava com independência. Eu não fui embora por ele. Fui apesar dele. E isso, até hoje, me corta por dentro. Nos últimos anos, mantivemos contato esporádico. Eu visitava quando podia, trazia livros, conversava com ele num canto enquanto meus pais fingiam que aquela relação não existia. Eles ainda achavam que estavam certos, que sabiam o que faziam. Só que, no fundo, eu sentia o tempo correndo, a infância dele escapando entre os dedos de um lar que o tratava como peso. E algo dentro de mim dizia que essa história ainda estava longe de terminar. E eu estava certa. Porque aquela casa onde o amor não mora, ainda guardava segredos que estavam prestes a ruir. E quando ruíssem, eu precisaria estar pronta. E eu estava. Eu não esperava sentir tanto frio ao voltar para aquela casa. Não era inverno, mas havia algo no ar, uma espécie de desconforto que me arrepiava a pele mesmo sob o sol da tarde. Eu tinha passado no mercado para comprar os biscoitos favoritos do Rafael. Sabia que ele não gostava de mudanças, então sempre que o visitava, trazia as mesmas coisas: bolacha de maisena, suco de uva e um livro novo com figuras de animais. Era a nossa pequena tradição. Meus pais me receberam como sempre, secos, apressados, como se eu estivesse invadindo um espaço que nunca foi meu. Ele está no quarto? Perguntei, com a sacola ainda na mão. Meu pai apenas bufou. Minha mãe nem me olhou. Achei estranho. Na verdade, aquilo sempre tinha sido estranho, mas havia algo diferente dessa vez, um silêncio mais pesado, mais impaciente. Subi as escadas com o coração apertado. A porta do quarto estava entreaberta. Chamei baixinho. Rafa? Nenhuma resposta. Entrei devagar. A cama arrumada, os brinquedos no mesmo lugar, mas ele não estava ali. Olhei em volta, esperei ouvi-lo no corredor, mas tudo que encontrei foi um vazio que gelava o estômago. Desci de novo e encarei minha mãe. Cadê o Rafael? Ela sequer tirou os olhos do celular.
Está no quintal, talvez. Meu pai virou a página do jornal e completou: ele tem ficado mais quieto. Melhor assim. Eu fui até o quintal. E ele não estava lá. Foi só então que percebi: a mochila escolar dele não estava pendurada no cabide. O uniforme, sempre preparado na véspera, sumira. A caixa de materiais, que ele usava para desenhar após a escola, estava empoeirada. Como se não tivesse sido tocada há dias. Voltei para dentro, com o coração batendo cada vez mais rápido. Ele está indo à escola? Perguntei, com a voz seca. Minha mãe respondeu como quem comenta sobre uma mudança no cardápio do almoço: decidimos tirar ele. Estava difícil. Toda semana uma queixa. Ninguém sabe lidar com ele. E vocês sabem. Ela me encarou pela primeira vez. Os olhos frios, cansados, ou talvez apenas indiferentes. Chega uma hora em que cansa, Alice. Ele não melhora. Não interage. Não aprende. A escola já estava jogando a toalha, e nós também. Ele é um peso. Só isso. Fiquei imóvel. Um peso. As palavras ficaram flutuando no ar, como farpas invisíveis rasgando por dentro. Respirei fundo. Tentei entender. Vocês deixaram ele em casa? Sozinho? Sem professores? Sem acompanhamento? Sem nada? Estamos ensinando o que dá. Disse meu pai, finalmente, com um tom ríspido. Mas, sinceramente, ele não entende mesmo. É como conversar com uma parede. A escola estava nos desgastando. A paciência tem limite. Eu me levantei. O sangue pulsava nas têmporas. Vocês o tiraram da escola porque estavam cansados? Minha mãe cruzou os braços. É fácil julgar quando se vê de fora. Por que não leva ele com você, então? Já que se importa tanto. Meu pai soltou uma risada curta. Isso. Vai ser ótimo. Leva esse fardo para tua casa. Vamos ver quanto tempo você aguenta. Fiquei em silêncio. Mas não porque não tinha o que dizer. Fiquei em silêncio porque, naquele instante, tudo mudou. Até então, eu sentia culpa por ter deixado meu irmão naquele lugar. Mas agora, percebia, a verdadeira negligência nunca foi a minha ausência, foi a presença tóxica deles. E eu não ia mais permitir isso. Levantei devagar, sem gritar, sem derrubar nada, sem dar o espetáculo que eles pareciam esperar. Olhei para os dois e disse apenas: vocês não sabem o que acabaram de fazer. E saí. Mas, por dentro, algo já estava em movimento. E eu sabia que, muito em breve, nada mais seria como antes. O celular vibrou pela primeira vez às 6h42 da manhã. Ignorei. Estava deitada, olhos abertos, encarando o teto como quem espera por um pressentimento que ainda não tem nome. Vibrou de novo. E de novo. Quando finalmente peguei o aparelho, vi que havia 11 chamadas perdidas, todas da minha mãe. Poucos minutos depois, meu pai começou a ligar também. Naquele instante, eu soube. Senti na garganta uma angústia espessa, como se o ar tivesse ganhado peso. O tipo de sensação que não vem com o raciocínio, vem com o instinto. E o meu instinto gritava o nome dele, Rafael. Toquei o celular contra o peito e fechei os olhos. 30 chamadas perdidas. 30 pedidos de socorro disfarçados de desespero hipócrita. A mensagem chegou logo em seguida. Alice, ele sumiu. Não sabemos onde está. Pelo amor de Deus, me liga. Eu não respondi. Não porque não me importasse, mas porque precisava de calma. E sangue frio. Precisava pensar como profissional, não como irmã desesperada. Afinal, eu era tudo isso agora. Eu era a única que podia cuidar dele. E sabia exatamente o que fazer. Me vesti com calma, como se cada peça de roupa fosse uma armadura.
Coloquei a blusa de tecido grosso, o jeans escuro, o tênis confortável. Peguei a pasta que havia começado a montar há meses, com documentos médicos, laudos, registros escolares, fotos, conversas de WhatsApp. Provas. Muitas. Algumas que eu mal conseguia reler sem sentir raiva. Mas agora, elas deixavam de ser memórias, eram evidências. Dirigi até um endereço que sempre me fez sentir pequena. Mas dessa vez, ao descer do carro, meu corpo não tremia. Eu sabia o que vinha fazer. E não estava sozinha. Ao meu lado, desceu também a agente do conselho tutelar que eu havia acionado logo cedo, com base nos indícios que eu já tinha há tempos. Ela havia sido rápida, sensível, entendeu tudo com um olhar. E agora estava ali, com a prancheta na mão, pronta para me ajudar a mudar o destino do meu irmão. Toquei a campainha. Vi o rosto da minha mãe surgir pela fresta da cortina. Ela abriu a porta como quem abre para uma tragédia. Olhos vermelhos, rosto amassado. Graças a Deus. Alice, ele sumiu. Eu não sei como aconteceu. Ela foi interrompida pelo clique da caneta da conselheira. Boa tarde. Estamos aqui por solicitação de Alice Campos. Há indícios graves de negligência na guarda de um menor autista sob responsabilidade da família. Vamos conversar dentro, por favor. Minha mãe empalideceu. Meu pai apareceu logo atrás, com a expressão de quem ainda tentava manter a autoridade, mas não sabia mais onde se apoiar. Isso é um absurdo, nós cuidamos dele. A agente abriu a pasta. Eu permaneci calada. Ela falou por mim. Cuidaram. Porque temos registros de abandono educacional, omissão de cuidados médicos e evidências de despreparo emocional. E ele sequer está em casa. Corre risco. Está ausente sem justificativa. Isso é suficiente para caracterizar violação de direitos. E foi ali, naquele mesmo chão onde um dia eu fui chamada de exagerada, que meus pais perderam o controle. E eu assumi. Suspense. Silêncio. Minha mãe começou a chorar, uma cena que nunca presenciei em 30 anos. Meu pai ainda tentava argumentar, mas já era tarde. Foi então que eu falei pela primeira vez desde que entrei. Não se preocupem. Fiquem atentos à porta. Segundos depois, um carro estacionou na frente da casa. A porta se abriu lentamente. E Rafael desceu. Vestido com a roupa que ele mesmo escolheu naquela manhã. Com os cabelos penteados do jeito que gosta. Seguro. Calmo. Com o olhar voltado diretamente para mim. Ele correu até meus braços. Eu o abracei como quem recolhe o mundo. Como quem cura. Como quem, finalmente, tem a chance de proteger. Olhei para meus pais, ainda paralisados na entrada. Ele passou a noite comigo. Está bem. Foi a melhor noite de sono que teve em meses. A gente respirou fundo. Formalizaremos agora a solicitação de guarda provisória. E vamos iniciar o processo de afastamento. Meus pais não disseram nada. Nem uma palavra. Pela primeira vez na vida, ficaram em silêncio, o mesmo silêncio que usaram para sufocar Rafael por anos. Mas agora, aquele silêncio tinha outro significado. Era o som de um ciclo se encerrando. E o início de tudo o que ainda estava por vir. A primeira noite com Rafael dormindo sob o meu teto foi de um silêncio diferente. Não o silêncio tenso da casa dos nossos pais. Era um silêncio leve, que respirava junto com a casa. Ouvi seus passinhos descalços no corredor por volta das 2 da manhã. Ele ficou parado na porta do meu quarto, com o urso de pelúcia apertado contra o peito. Apenas me olhou, sem dizer nada. Eu me levantei, puxei as cobertas e fiz um gesto simples, vem. Ele se deitou ao meu lado, virou de costas e dormiu. Dormiu mesmo. O sono mais tranquilo que eu já tinha testemunhado nos olhos dele. No dia seguinte, tudo começou a tomar forma com velocidade. Eu sabia que não bastava proteger. Era preciso formalizar.
Tornar o invisível visível. Dar nome às coisas que antes eram apenas dores guardadas. Liguei para a Defensoria Pública, agendei uma visita com a promotora da infância, e levei a pasta com tudo que já tinha reunido, os laudos, os históricos da escola, os prints das mensagens em que meus pais falavam abertamente sobre o peso que era cuidar do Rafael. Sentar naquela cadeira de frente para a promotora foi como cruzar uma fronteira. Eu estava ali não só como irmã, mas como alguém que decidiu, de uma vez por todas, enfrentar o que tantos fingiam não ver. Você entende que está pedindo a guarda de um menor, e isso pode envolver um processo judicial contra os próprios pais? Ela perguntou. Sim. Está ciente de que pode ser longo, exaustivo, cheio de audiência, avaliação psicológica, visitas domiciliares? Estou. Ela me olhou por um instante mais demorado. E então, finalmente, sorriu. Então vamos começar. Enquanto o processo tramitava em caráter emergencial, uma medida provisória me permitia cuidar dele legalmente. O que, para mim, já era mais do que o suficiente para começar a reconstrução da nossa história. Rafael passou a frequentar uma nova escola, especializada em educação inclusiva. No primeiro dia, agarrou minha mão com força. Fiquei com ele até que entrasse. Quando finalmente deu o primeiro passo sozinho pelo portão, senti meu peito se encher de um tipo de coragem que eu nunca tinha experimentado. Em casa, tudo era novo, mas cuidadosamente adaptado. Comprei uma luminária que não agredia os olhos, troquei os lençóis por tecidos que ele suportava ao toque, coloquei etiquetas com desenhos pela casa para ajudá-lo nas tarefas. Coisas simples para muitos, mas que para nós eram vitórias. Ele começou a me chamar com mais frequência, ali, com aquele sorriso que encurva os olhos. Era tudo o que eu precisava para saber que estava no caminho certo. Os dias passaram e, pouco a pouco, a bagunça emocional começou a se organizar. Eu não queria substituir pai nem mãe, queria ser o que ele nunca teve, alguém que ouve, acolhe e permanece. Não era fácil. Rafael tinha dias de crise, de choro repentino, de silêncio impenetrável. Mas eu aprendi a decifrar seus sinais, não como códigos secretos, mas como manifestações legítimas de um mundo interno que só precisava de espaço para existir. Meus pais não demoraram a tentar contato. Primeiro, com mensagens frias, queremos conversar. Depois, mais insistentes, você o raptou? E por fim, quase desesperados, isso é loucura. Devolve ele. Eu não respondi. Mas a resposta veio de outro jeito. 2 semanas depois, a decisão judicial saiu, guarda provisória concedida à irmã, em decorrência de indícios fortes de negligência afetiva e abandono educacional. Era só o início, mas foi como se uma muralha tivesse sido arrancada à força de dentro do meu peito. No fim da tarde, Rafael desenhava no chão da sala. Me aproximei e perguntei o que era. É a gente. Ele disse, apontando para 2 figuras de mãos dadas. E quem tá do lado? Você, e eu, e o nosso lar. Eu sorri. Porque, pela primeira vez, estávamos finalmente em casa. Demorei alguns dias para entender que Rafael não sabia o que era segurança. Ele tinha um teto, sim. Tinha comida, escola, roupas. Mas segurança, aquela que se sente no peito, que permite relaxar os ombros, dormir em paz, rir alto sem medo, essa ele nunca teve. A prova disso foi no primeiro sábado que passamos juntos. Acordei cedo e fui até o quarto dele, só para vê-lo sentado na beira da cama, os pés no chão, mãos no colo, imóvel, como se esperasse uma ordem. Rafa? Chamei. Ele virou lentamente e perguntou, eu preciso ir para onde hoje? Senti o coração afundar por dentro. Para lugar nenhum, meu amor. Hoje é sábado. Hoje você pode brincar. Dormir mais. Comer panqueca no café da manhã. Pode fazer o que quiser. Ele franziu o rosto como quem não entendia aquela liberdade. E ficou ali parado por alguns segundos, como se tentasse descobrir se era pegadinha. Então, baixinho, murmurou. Eu posso, só brincar? Só brincar.
Duas palavras simples. Dois mundos colidindo. Preparei panquecas com mel e desenhei carinhas felizes no prato com pedaços de banana e morango. Rafael me olhava como se eu estivesse construindo um castelo com mágica. A cada gesto, ele observava, tocava com cautela, e só depois interagia. A confiança era algo que ele construía com a delicadeza de quem nunca teve permissão para confiar. Naquele dia, reorganizei o quarto dele. Não para deixá-lo bonito, mas para deixá-lo dele. Tirei móveis desnecessários, deixei espaço livre, criei uma estante baixa onde ele pudesse alcançar os brinquedos e livros sem pedir. Coloquei almofadas macias no chão e pendurei luzes amarelas e suaves ao redor da janela. Era simples, mas acolhedor. Como deveria ter sido desde o começo. Quando ele viu tudo, ficou na porta por um tempo. Entrou devagar, tocou cada item como quem reconhece um segredo. Depois se sentou no chão, encostou as costas na parede e disse baixinho: "É um quarto bom. Aqui é mais quieto." Ele não quis sair o resto da tarde. Eu também não. A rotina foi se ajustando com o tempo. Rafael voltou à escola, agora com uma equipe especializada que o respeitava. Me chamavam frequentemente para contar as novidades. Ele começara a participar das aulas de artes, adorava pintar com os dedos, e uma vez até soltou uma risada alta no refeitório. Foi por causa da musiquinha do suco. Contou uma das professoras, empolgada. Eu quase chorei por um motivo que parecia tão bobo, mas que para mim era imenso. Em casa, começamos a criar rituais. Às segundas, liamos um livro juntos. Às quintas, fazíamos pizza caseira. Aos domingos, assistíamos desenhos deitados no colchão da sala. Coisas simples, mas que moldavam um tipo de amor que se constrói no cotidiano. Sem promessas grandiosas. Apenas presença. Houve momentos difíceis, claro. Dias em que ele se fechava. Em que não queria comer, falar, encostar. Eu aprendi a não forçar. Apenas estar. Ficava ao lado dele em silêncio, às vezes segurando sua mão, às vezes apenas deixando a porta aberta para que ele soubesse que eu estava ali. E aos poucos, algo florescia. Um laço novo. Não apenas de sangue, mas de alma. Rafael não me chamava mais só de Tali. Agora dizia: "Tali tá aqui?" E sempre sorria ao ouvir minha voz. À noite, quando apagava as luzes do corredor, ouvia um sussurro saindo do quarto dele. "Boa noite, irmã." E isso, para mim, era tudo. Porque naquela casa, naquele quarto reformado com cuidado e amor, o que antes era só abrigo se transformava, enfim, em lar. Na escola nova, Rafael ganhava o mundo aos poucos. E eu aprendi a não medir progresso com régua de adulto. Às vezes, um simples levantar de olhos durante uma conversa era uma conquista. Um aceno na porta da sala já valia como uma declaração de confiança. E então, um dia, ele fez algo que nem eu estava preparada para ver. Era uma quarta-feira de outono quando recebi a ligação da coordenadora. "Alice, sei que está ocupada, mas queria te contar algo que talvez te emocione um pouco." Ela pausou, como quem ainda saboreia a novidade. Rafael se inscreveu, sozinho, para a apresentação da feira cultural. E pediu para tocar teclado. Eu congelei. Teclado? Mas ele nunca. Pois é, descobrimos que ele passa os recreios na sala de música, ouvindo os outros. E, às vezes, toca sozinho depois que todos saem. O professor disse que ele tem uma sensibilidade rara com os sons. Fiquei em silêncio, lutando para não desabar em plena recepção do meu trabalho. Ele não contou para ninguém. Só deixou o nome na lista. E escreveu: "Rafael, música calma." É assim que ele definiu a apresentação. Naquela semana, o tempo pareceu congelar. Eu acordava ansiosa, como se fosse a primeira vez que ele fosse subir num palco. E, de certo modo, era. Não um palco qualquer, mas o palco do olhar do mundo. Da aceitação. Da escuta.
No dia da apresentação, a escola estava cheia. Famílias, professores, crianças com cartazes coloridos e fantasias improvisadas. Meu coração batia tão rápido que mal consegui sorrir quando vi Rafael no canto do palco, sentadinho, com os fones de ouvido no pescoço e o olhar fixo nas teclas. Ele balançava os pés levemente. Estava concentrado, mas sereno. Quando chamaram seu nome, o silêncio caiu sobre o ginásio como um manto. As luzes baixaram. E ele caminhou até o centro, devagar, carregando um pequeno papel na mão. Entregou ao professor. Depois se sentou, ajustou o banco, e tocou. A melodia era suave, hipnotizante. Parecia uma canção que nascia da própria alma dele, delicada, repetitiva, como se fosse construída para acalmar tempestades. A cada nota, o ginásio inteiro se transformava. Os risos cessaram. Os celulares foram abaixados. Não havia mais barulho, nem pressa, nem ansiedade. Só ele, e a música. Quando terminou, não houve aplausos imediatos. Foi como se todos precisassem de um segundo para sair daquele transe. E então, como uma onda, vieram as palmas. Fortes. Longas. De pé. Ele se curvou levemente, como tinha visto os outros fazerem, e voltou para o canto do palco. De lá, me procurou com os olhos. Quando me encontrou na multidão, eu sorri. Ele levantou a mão, tímido. E eu senti tudo dentro de mim derreter. Naquela noite, o vídeo da apresentação foi postado na página da escola. Eu só fui assistir horas depois, sozinha, no sofá, com um cobertor nas pernas e o coração nas mãos. O vídeo não tinha muitos cortes, apenas mostrava Rafael, sua música calma, e o rosto emocionado de dezenas de pessoas que, até pouco tempo, nunca haviam realmente olhado para ele. No dia seguinte, os comentários começaram a aparecer. Esse menino é especial. Tem algo mágico nessa música. Quem é esse pequeno gênio? E um que me marcou para sempre. Obrigado, Rafael. Sua música acalmou meu dia ruim. Fechei os olhos e deixei as lágrimas escorrerem livremente. Não era só orgulho. Era uma sensação de justiça, de reparação. Durante anos, Rafael foi calado, subestimado, escondido. Mas agora, o mundo ouvia. E o mais bonito é que ele nunca precisou falar alto. Ele apenas precisou de espaço para ser quem era. Naquela noite, enquanto o colocava na cama, ele me olhou com seus olhos tranquilos e disse: Ali, hoje eu fui feliz. E pela primeira vez eu entendi que a felicidade dele não precisava de explicação. Só precisava ser protegida. A vida com Rafael havia se tornado um novo idioma. Um idioma sem gritos, sem imposições, sem exigências vazias. Era feito de pequenos gestos, de rotinas seguras, de olhares que diziam mais do que qualquer palavra. Mas algo que eu jamais poderia prever estava prestes a acontecer, e viria de um lugar que, por anos, havia sido palco de vergonha para ele, os olhos do mundo. Foi uma pedagoga da escola que me ligou, empolgada, dizendo que uma jornalista queria fazer uma matéria sobre a apresentação de Rafael. O vídeo tinha ultrapassado 40.000 visualizações e sido compartilhado por páginas de inclusão, música e até grupos de mães com filhos autistas. Eu fiquei em silêncio por alguns segundos. Você acha mesmo que isso pode ajudar? Perguntei. Não só pode, como já está ajudando. Ele está inspirando outras crianças. Outras mães. A entrevista aconteceu em casa, num fim de tarde com cheiro de bolo no forno. A repórter, sensível e atenta, fez perguntas com gentileza. Rafael respondeu com a cabeça, às vezes com uma ou duas palavras, e eu completei o resto, não por ele, mas com ele. Falamos sobre rotina, sobre amor, sobre o que significa, de verdade, acolher alguém como ele é. Uma semana depois, a matéria foi ao ar. Não era sensacionalista. Era humana. Contava nossa história com delicadeza. Mostrava flashes da apresentação na escola, cenas dele desenhando no chão da sala,
e trechos meus dizendo que Rafael nunca foi um problema. O problema era um mundo que se recusava a enxergar. A matéria terminou com uma frase dele, baixa, mas clara. Eu gosto da minha música, porque ela é calma. Como eu. A repercussão foi imediata. Mensagens de estranhos chegaram por todos os lados. Mães emocionadas. Professores pedindo para usar o vídeo em sala. Gente dizendo que se sentiu menos sozinha. Aquilo tudo era surreal, mas também profundamente verdadeiro. E então veio o convite. Um Congresso Nacional de Inclusão Infantil nos chamou para participar de uma mesa especial. Queriam ouvir minha experiência. Não como especialista, mas como irmã. A mulher que não desistiu. Que viu onde ninguém via. Aceitei sem hesitar. No dia do evento, Rafael ficou nos bastidores com um monitor. Eu subi ao palco e encarei uma plateia cheia de olhos atentos. Minha voz tremia no início. Mas depois fluiu. Meu irmão não precisava ser consertado. Ele só precisava de alguém que o amasse do jeito certo. Eu não sou perfeita. Mas quando parei de tentar encaixá-lo no mundo, e comecei a moldar o mundo ao redor dele, tudo mudou. As palmas vieram com força. Pessoas em pé. Gente emocionada. Eu não chorei. Não naquele momento. Eu apenas respirei. Porque aquilo era maior do que nós. Era sobre todas as crianças invisíveis. Sobre todas as famílias que carregavam culpas em silêncio. E foi naquela noite, ao chegar em casa, que recebi a mensagem mais inesperada de todas. Vimos tudo. Parabéns. Podemos conversar? Era da minha mãe. Eu encarei a tela por um bom tempo. Pensei em todas as vezes que ela me fez duvidar do meu instinto. Em todas as vezes que ela se referiu ao Rafael como um peso. E agora, ela queria conversar. Depois de anos calada. Depois de assistir à matéria, ao congresso, ao filho que ela um dia ignorou brilhar em rede nacional. Mostrei a mensagem para Rafael. Eles querem ver você. Eu disse. Ele ficou quieto por um momento. Depois balançou a cabeça negativamente e respondeu. Eu fico aqui. Aqui é bom. E aquilo foi suficiente. Foi o não mais poderoso que eu já ouvi. Meus pais viram o que perderam. Mas não era mais sobre eles. Era sobre Rafael. Sobre mim. Sobre tudo o que a gente construiu do zero. E, no fundo, saber que eles assistiram, sem poder controlar, sem poder apagar, sem poder negar, foi a justiça mais silenciosa que eu já provei. O tempo passou. Não em grandes saltos, mas em pequenos avanços cotidianos, do tipo que só quem ama de verdade consegue notar. Rafael agora acorda sozinho, escova os dentes sem que eu precise pedir, prepara suas próprias torradas com geleia e, em alguns dias, até me oferece um pedaço com aquele sorriso que quase não existia antes. Ele ainda prefere silêncio. Ainda se incomoda com mudanças abruptas. Mas a diferença é que agora ele sabe, está seguro. E isso muda tudo. Eu, por minha vez, também me transformei. Abandonei de vez a ideia de voltar ao emprego antigo. Em vez disso, fundei um pequeno centro comunitário para acolher famílias de crianças neurodivergentes. O espaço é simples, paredes com desenhos coloridos, chão de borracha macia, livros espalhados, brinquedos táteis, música suave tocando ao fundo. E sobretudo, escuta. Porque o que mais faltou para mim e pro Rafael foi exatamente isso. Gente que escutasse sem julgar. Ali, recebo mães exaustas. Pais perdidos. Avós tentando entender o que é esse tal de transtorno do espectro. E crianças, muitas crianças, que chegam fechadas e, aos poucos, vão se abrindo. É ali que eu vejo Rafael, de vez em quando, sentar ao lado de uma delas, compartilhar um giz de cera, entregar um carrinho sem dizer nada, mas dizendo tudo. O processo da guarda definitiva foi concluído meses depois.
Os juízes reconheceram o histórico de negligência dos meus pais, os relatos da escola, os vídeos das entrevistas e, principalmente, os laudos que apontavam o desenvolvimento emocional do Rafael desde que veio morar comigo. Meus pais tentaram recorrer. Tentaram alegar que estavam aprendendo, que mereciam uma segunda chance. O tribunal não negou a eles o direito de existir como avós. Mas deixou claro que a responsabilidade legal, afetiva e moral, agora era minha. E só minha. Eles não insistiram. Não vieram atrás. Talvez por vergonha. Talvez por orgulho. Ou talvez porque, no fundo, sabiam, perderam algo que nunca souberam valorizar. Do lado de fora, tudo parecia calmo. Mas dentro de mim, eu sabia, aquele ciclo estava finalmente encerrado. Numa tarde de domingo, sentei com Rafael no quintal. O céu estava limpo, e ele brincava com uma mangueira, fazendo pequenos arcos d'água no ar. Ria sozinho, observando as gotas caírem. Você é feliz aqui, Rafa? Perguntei, quase como quem teme a resposta. Ele parou por um segundo. Me olhou. E disse: Você é calma. Aqui é bom porque você não grita. Sorri. Não com os lábios, com o corpo inteiro. E você é meu presente. Respondi. Às vezes me perguntam se eu me arrependo. Se não é difícil. Se não teria sido mais fácil viver sozinha, sem o peso de uma responsabilidade tão grande. Eu sempre respondo com a mesma frase. Difícil era vê-lo ser invisível. Hoje, Rafael tem um lar. Um espaço que o respeita. Que se adapta a ele. E eu tenho um irmão inteiro. Não um fragmento frágil que tentaram me convencer que era. Mas um ser humano luminoso, que me ensinou mais sobre amor do que qualquer livro, diploma ou curso poderia ensinar. No fim, o amor verdadeiro não é aquele que a gente recebe. É aquele que a gente escolhe dar, mesmo quando o mundo inteiro diz que não vale a pena. E eu escolhi dar o meu. Sem retorno garantido. Sem aplauso. Mas com toda a alma. E foi ali, naquele pequeno quintal, entre risos e respingos de água, que eu percebi. Nós vencemos. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal, e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!